Saudações, pessoal! Como é que vai? Tranquilidade? Nesse vídeo eu vou resolver um problema aqui, o problema 4.11 do livro do Moisés, volume 2. Moisés Nussensweig, Física Básica. Sensacional. E essa questão, um grande amigo meu que sugeriu que eu resolvesse, né? Eu queria deixar aqui um agradecimento e dizer o seguinte: Matheus, meu chapa, você é o cara, my friend. E eu dedico esse vídeo aqui a você, viu? Ih, na bagaceira, vai ser massa demais. Vamos resolver esse problema. Ó, aqui o enunciado do problema, ó. Play. Problema 4.11, hein? Vamos resolvê-lo. Uma pessoa está segurando uma extremidade A de uma mola de desprezível e constante elástica a 80 newtons por metro. Maravilha. Na outra extremidade B, há uma massa de meio quilo suspensa, inicialmente em equilíbrio. Maravilha. No instante t igual a zero, a pessoa começa a sacudir a extremidade A, ó, começa a sacudir fazendo a extremidade A, fazendo A. Ou seja, a extremidade A oscilar harmonicamente com amplitude 5 centímetros e período 1 segundo. Eita. Aí ele pede pra gente fazer, né? Calcule o deslocamento z da massa em relação à posição de equilíbrio para t maior que zero. E também a letra B, né? Calcule a força total F de t exercida sobre a extremidade A para t maior que zero. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, vamos lá atacar esse problema, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tentar resolver a letra A, né? A letra A. E para responder a letra A, né, para a gente calcular o Z de T, eu vou primeiro aqui fazer... Vamos escrever a segunda lei de Newton para esse sistema daqui, né? Esse sistema aqui, que é um sistema interessantíssimo. Um oscilador massa-mola vertical com uma excitação externa, né? Uma mão ali promovendo uma excitação externa, né, ao sistema. Então vamos escrever aqui a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Ó. Segunda lei de Newton. Grande Newton. Vamos lá escrever qual seria a segunda lei de Newton para esse sistema, né? É muito importante lembrar que, nesse caso aqui do oscilador vertical, a gente tem que levar em conta a gravidade, né? Opa, a gravidade está atuando aí também, né? Então, como é que ficaria a segunda lei de Newton? A gente pode escrever aqui ó, que a força resultante ela vai ser o quê? A massa vezes a aceleração da massa, né? Dessa massa daqui. Que a gente pode até dizer que é a massa do nosso sistema, já que a massa da mola é desprezível, como ele fala aqui, né? E o que acontece, né? Essa força resultante vai ser o quê? Quais são as forças externas que estão atuando aqui na nossa querida massa? A gente tem o peso, né? Uma força de campo atuando aí na massa. Mas a gente tem uma força de contato aqui também atuando, que é a força da mola, né? Então vamos acrescentar aqui menos kx. Grande menos kx. Beleza? Agora, olha só o que acontece, né? Essa aqui é a nossa equação de movimento. Mas aí o que acontece, né? Quando essa extremidade A daqui ela oscila, esse x aqui começa a ficar um pouco delicado da gente tratar. E para a gente entender como é que a gente escreveria esse x aqui, né? Que o x está associado a quanto a mola se deformou, né? Mas nesse caso desse movimento, a mola ela se deforma tanto pelo deslocamento do ponto B, como pelo deslocamento do ponto A. Então tem dois deslocamentos acontecendo aí, gerando a deformação da mola. É delicado, a gente tem que analisar isso com muito cuidado. E para isso eu vou desenhar aqui agora uma figura que vai ajudar demais a gente, uma figura importantíssima para resolver esse problema. Vamos lá então. Então o nosso objetivo aqui é encontrar quem é esse x, né, para a gente equacionar e ver como é que fica o movimento, né? Vamos então fazer uma figura que vai nos ajudar nesse processo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente pode considerar um patamar aqui inicial, certo? Em que eu vou colocar, por exemplo,
apenas a mola. Aqui seria o ponto A da mola. Aqui seria o ponto B da mola. E a mola não tem nenhuma massa. A mola está relaxada. Esse daqui é o comprimento natural da mola, L0, certo? A mola não está nem deformada, nem comprimida, nem esticada. Beleza? Beleza. Agora a gente pode fazer um outro desenho. Olha só. O outro desenho seria o seguinte, ó. A gente pegou essa mola e colocou a massa M. Agora o que vai acontecer? A mola vai esticar, né? Por causa da força-peso atuando aqui na massa M. Então, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter aqui o ponto B deslocado para baixo. Eu vou desenhar até outro patamar aqui, ó. Primeiro patamar. Esse daqui seria L0, né? A gente pode até deixar aqui. Ou eu escrever depois, né? E a gente coloca esse outro patamar aqui, simbolizando o momento em que colocamos a massa presa no ponto B, né? Vou até apagar essa bordinha aqui. Quando a gente coloca a massa, o que vai acontecer? O peso vai puxar a mola até que a massa ela fique em repouso, né? Ela vai inicialmente ficar oscilando um pouquinho até tal, e depois iria parar, né? Na sua posição de equilíbrio, considerando um caso real, né? Aqui a gente está trabalhando um caso ideal em que não há atrito. Mas, de qualquer forma, essa daqui é a posição em que a massa ela está sendo equilibrada totalmente pela força elástica aqui, Kx, certo? Agora a gente pode desenhar uma outra configuração aqui, que seria a seguinte, ó. Uma situação geral, uma situação bem geral, em que o ponto A ele se deslocou, porque a mão está oscilando ali, né? O ponto A ele se deslocou para baixo, e o ponto B também se deslocou aqui, ó. Então a gente pode desenhar, ó, uma situação bem geral em que ambos, o ponto A como o ponto B, se deslocaram com relação à posição de equilíbrio da massa. Essa aqui é a posição de equilíbrio da massa, essa daqui, ó. Que seria a posição inicial, né? Que ele fala assim, a uma massa suspensa inicialmente em equilíbrio. Ok. Mas aí o que acontece, né? Por que eu estou fazendo esse desenho aqui? Por que ele é importante para a gente entender? Por causa do seguinte, eu vou desenhar um outro patamar aqui até para a gente se ligar nessas posições que são muito interessantes. Então aqui a gente teria o quê? A gente teria t igual a 0, né? O instante inicial, certo? Aqui a gente teria um t maior do que 0, um tempo em geral, né? E é nessa circunstância daqui que a gente quer entender como é que o sistema vai evoluir, né? Como é que vai ser a posição em função do tempo do nosso sistema, né? Vou até apagar essa interrogaçãozinha aqui. Beleza? Então, o que a gente pode pensar aqui? Essa deformação x da mola, a gente pode escrever ela de maneira geral da seguinte forma. Ó, o x da mola, ele é o comprimento da mola, em geral, menos o comprimento natural da mola. Beleza? Então a gente pode pensar aqui, ó. Poxa, esse daqui é o comprimento natural da mola, certo? Comprimento natural da mola. E esse daqui, né? Esse daqui é o comprimento em geral da mola. Comprimento em geral da mola, certo? Então, como é que a gente pode escrever L menos L0? Aí que vem uma sacada muito bacana, que é a seguinte. Aqui a gente pode dizer que há um deslocamento XA, certo? Com relação a essa posição. E da mesma forma, a gente pode dizer que aqui
há um deslocamento xb. Ou seja, quanto o ponto B se moveu com relação à posição inicial da mola, né, sem nenhuma massa, e também quanto o ponto A se moveu com relação à posição original do ponto A, né, da mola. E aí o que acontece? A gente pode também colocar aqui uma coordenada Z, que seria justamente a que o Moisés pede para a gente calcular, né? Que é o deslocamento da massa em relação à posição de equilíbrio. Então vamos simbolizar esses deslocamentos, né? E com eles a gente pode tentar ver quem seria L menos L0, né? Mas antes, há um outro deslocamento interessante que a gente pode calcular. Olha só, que é esse deslocamento aqui até a mola conseguir sustentar o peso, né? Que a gente pode chamar de x de equilíbrio. Esse x de equilíbrio é um deslocamento muito interessante. E como nessa posição a força elástica equilibra o peso, a gente pode escrever que o x de equilíbrio ele é dado pelo quê, né? A gente sabe que a força elástica, nesse caso, é igual à força-peso, em módulo, né? Os módulos dela se igualam. Então a gente pode dizer que K vezes X de equilíbrio seria igual a mg. Então o X de equilíbrio, a gente já mata aqui, ó. O X de equilíbrio será mg sobre K. Beleza? Ou a gente pode até simplesmente escrever, ó, que K vezes X de equilíbrio é igual ao peso. Isso aqui vai nos ajudar até mais facilmente, eu acredito. Beleza? Então a gente tem esse primeiro resultado aqui, né? Eu vou até destacar aqui como primeiro resultado, que a gente pode usar no futuro. Certamente usaremos. Mas então, por que simbolizar esses deslocamentos, né? Porque a gente quer saber quem é a força elástica em geral. A gente quer saber quem é a força elástica em geral, quem é esse X em geral. A gente tentar resolver essa equação aqui de movimento, a segunda lei de Newton, e encontrar quem é a posição em função do tempo, né? Então, vamos tentar escrever. Vamos tentar escrever, ó. Vai ficar aqui, ó. L menos L0. Como é que a gente pode escrever isso, né? L menos L0, a gente pode entender da seguinte forma, ó. Seria... a gente pode dizer que o L é igual a L0 mais X de equilíbrio mais Z e menos o XA aqui, né? A gente pode dizer que o L é XA, ou melhor, né? A gente pode dizer que, porque aqui o L0, na verdade, é aqui para cima, né? A gente pode dizer que o L vai ser L0 mais o X de equilíbrio mais Z menos esse pedacinho aqui de cima, que é o XA, né? Concorda comigo? L é igual a L0 mais X de equilíbrio mais Z menos o XAzinho, que é a única coisa que faltou, né? Pronto. A gente escreve aqui o L0 agora, mata aqui, ó. Agora a gente vê que o X vai ser então o X de equilíbrio mais Z menos o XA. Pronto, maravilha, maravilha, maravilha. E desse resultado daqui, a gente pode voltar então e escrever, ó. A gente escreve aqui que a força resultante é a massa vezes a aceleração. E se a gente mede a posição com relação a posição de equilíbrio, se a gente mede a posição Z, a aceleração a gente pode até escrever como sendo a derivada segunda de Z. Tá vendo? Z ponto ponto indicando a derivada segunda temporal da coordenada Z, né? Então a gente vai ter aqui o quê?
Força resultante igual a massa vezes a aceleração, mas é isso igual ao peso menos kx, né? Só que a gente encontrou aqui agora que o x, ele é o x de equilíbrio mais z menos xa. Vamos lá, então, desmembrar isso. mg menos k vezes o x de equilíbrio mais z menos xa. Olha só. Vamos fazer a distributiva agora e ver se a gente consegue simplificar alguma coisa, né? mz ponto ponto igual a menos kx de equilíbrio, ou, na verdade, o mg, né? Menos kx de equilíbrio. Aí não sei se você está começando a visualizar aí que vai simplificar alguma coisa, né? E aqui o menos com menos vai ficar mais, né? kxa. Beleza, beleza, beleza. Agora olha só que legal, ó. Esse resultado que a gente achou aqui, ó, kx de equilíbrio é igual ao peso. Então, mg menos kx de equilíbrio é mg menos mg. Então isso aqui, ó, cortou. E olha só que maravilha. Então a equação vai ficar o quê? Menos kz mais k vezes xa. Beleza? Eita. Essa equação aqui está quase igual à equação do movimento harmônico simples. Se não tivesse esse cara daqui, estaria perfeitamente igual à equação do movimento harmônico simples, né? Então vamos tentar se aproximar da equação do movimento harmônico simples. Como é que a gente faria? A gente pode dividir tudo por m. Se a gente dividir tudo por m, aqui vai ficar só o z ponto igual a menos k sobre m z mais k sobre m xa, beleza? E a gente pode identificar, né? A gente identifica que k sobre m é a frequência natural de oscilação do oscilador massa-mola, né? Ao quadrado. Então, a gente já pode dizer aqui, ó, que vai z ponto ponto igual a ômega zero ao quadrado z mais ômega zero ao quadrado vezes xa. Olha só. Se a gente passa aqui para cá, né? A gente passa ali esse termo para lá, a gente vai ficar aqui z ponto ponto mais ômega zero ao quadrado z igual a ômega zero ao quadrado vezes xa. Olha só. E essa aqui é a equação de movimento do nosso sistema. Olha só. É quase uma equação de MHS, mas tem um termo aqui que seria uma força externa, né? Associado a uma força externa, que é justamente a força que a pessoa está fazendo ali na oscilação. Agora, olha só o que a gente pode fazer, né? Ele disse que a mão oscila, né, harmonicamente. A mão oscila harmonicamente, ele disse. Então, a mão está executando um MHS, um movimento harmônico simples, com amplitude 5 centímetros e período igual a 1 segundo. Beleza? Olha só. Então, a gente vai aqui agora partir para um segundo item da nossa resolução. Eu vou deixar isso aqui como equação 2, para a gente voltar para ela depois. E vamos aqui para um segundo item, que seria a gente calcular quem é esse xa, né? Então, vamos calcular cálculo de xa. Beleza? Ele diz que xa, na verdade, ele diz que a mão oscila harmonicamente, né? Se a mão oscila harmonicamente, ela executa um MHS. E um MHS, em geral, ele pode ser escrito como uma combinação linear de senos e cossenos, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que essa seria uma oscilação harmônica em geral. Mas a gente tem algumas condições iniciais que na verdade, vão tornar o nosso xa um valor mais específico, que esse é o valor geral de um MHS, né? E quais condições são essas, né? Quais condições são essas? Ele diz que inicialmente o sistema está em equilíbrio, né? Na verdade, ele fala, na outra extremidade B há uma massa suspensa inicialmente em equilíbrio. Então, o sistema todo inicialmente está em equilíbrio, né? Ou seja, a posição xa
ela seria zero, né? O XA, em t igual a zero, no instante t igual a zero, o XA seria zero. O sistema ali todo parado. Então, a gente teria aqui XA em t igual a zero, e ele vai ser zero. Mas quem é XA? XA em geral é isso aqui, né? Vai ser, então, A cosseno de ômega zero, ômega vezes zero, mais B seno de ômega vezes zero. Mas isso aqui vai dar cosseno de zero, que é 1, né? É 1. E aqui vai dar seno de zero, que é zero. Então, isso daqui vai resultar em apenas A vezes 1. Mas isso tudo é igual a zero. Então, a gente conclui que A é igual a zero. Concluímos aí, então, portanto, que o nosso XA ele é simplesmente B seno de ômega t. Tá vendo? Porque o A a gente já encontrou que seria zero, né? E a amplitude de oscilação, ele fala que é quem? Ele fala que a amplitude é de 5 centímetros. 5 centímetros de amplitude. Isso implica dizer que a nossa amplitude aqui do XA, o B seria 5 centímetros, né? Ou 0,05 metros. E, além disso, ele fala que o período é 1 segundo. O período de oscilação é 1 segundo. Então, a gente já pode dizer que o ômega de oscilação é 2π sobre o período, que seria 2π sobre 1 segundo. Então, o ômega ele é 2π radianos por segundo, né? Radianos por segundo. Frequência angular de oscilação aí da mão, né? Então tá tudo bem determinado. A gente sabe quem é B e sabe quem é ômega. Massa. Então a gente já sabe quem é XA, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Belezura. Se a gente sabe quem é XA, a gente vai fazer agora o quê? Vai substituir XA na nossa equação de movimento ali que veio da segunda lei de Newton. Então vamos dizer que, ó, substituindo. Vamos até chamar essa equação aqui de 3, ó. A gente fala assim, substituindo. Vou apagar isso aqui, né? Substituindo 3 em 2, né? Substituindo XA na equação de movimento 2, o que a gente vai obter? A gente vai obter? A gente vai obter que z ponto ponto mais ômega zero ao quadrado z é igual a ômega zero ao quadrado XA, mas quem é XA? É B seno de ômega t. Olha só. Então, o que a gente tem aqui, ó, é uma equação de um oscilador forçado, né? Onde a gente tem aqui esse termo que é uma função do tipo seno, né? Isso aqui a gente pode até identificar que seria C vezes um seno, né? Uma constante vezes um seno de ômega t. E sendo assim, a gente tem que, para resolver essa equação diferencial, né, de segunda ordem, inhomogênea, por conta desse termo daqui, se esse termo fosse zero, seria uma equação de segunda ordem homogênea. Como existe esse termo, que é o termo da força externa, né, devido à força externa, a gente tem uma equação diferencial inhomogênea. Então, para a gente resolver essa equação, a gente faz um procedimento que é o seguinte: a solução geral do Z, né, vai ser a solução da homogênea, da equação diferencial homogênea, associada a essa equação daqui, a inhomogênea, mais uma solução particular qualquer dessa equação
inhomogênea. Essa equação inhomogênea. Então, a gente pode, para resolver essa equação, primeiro encontrar qual é a solução da equação homogênea. Ou seja, quem é a ZH, né? Quem é a ZH? Ora, a equação homogênea é quando a gente pega o termo inhomogêneo e iguala a zero, né? Então, a equação homogênea seria z ponto ponto mais ômega zero z igual a zero, mais ômega zero ao quadrado z igual a zero, que é justamente a equação do MHS. E a solução dessa equação aqui é o nosso z homogêneo, né? Que é justamente a combinação linear de senos e cossenos com essa frequência, né? Então, a gente teria aqui a cosseno de ômega zero t mais b, uma constante bzinho, né? Seno de ômega zero t. Beleza? Essa é a solução homogênea do nosso problema. Agora, o que a gente pode fazer, né? A gente deve fazer, o que a gente deve fazer é encontrar uma solução particular dessa equação inhomogênea. Né? Então, o que a gente tem aqui é uma equação dessa forma, ó. Menos ômega zero ao quadrado z igual a c, uma constante, vezes seno de ômega t, né? E aí o que acontece? Essa solução particular, muitas vezes, o que acontece, né? Essa solução particular, muitas vezes, não é tão fácil de encontrar, né? Mas, no caso de oscilações, que já é um caso muito bem conhecido, muito bem estudado na física, na matemática também, o que acontece? A gente tem uma força externa com uma frequência ômega. O que a gente espera, então? A gente espera, muitas vezes, que se o sistema oscilar com essa mesma frequência da frequência externa, isso seria uma possível solução, sabe? Então, é muito comum a gente tentar verificar se a própria inhomogeneidade, o próprio termo que torna a equação inhomogênea, né? Ele seria uma solução da equação como um todo, né? E o que a gente vai fazer é isso. Então, vamos supor aqui, vamos supor que o ZP ele é igual a uma constante D vezes um seno, né, de ômega t, e ver se de fato isso seria uma solução, né? E aí, para isso, a gente tem que derivar, né? Vamos derivar aqui. ZP, né? A derivada seria D vezes ômega, o ômega sai, né? E vira cosseno de ômega t. E a segunda derivada seria justamente D ômega, sai um ômega também, só que a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno de ômega t. Então isso aqui é menos D ômega ao quadrado seno de ômega t. Beleza? E olha só o que acontece. Se a gente substituir essa segunda derivada aqui na equação para verificar se é uma solução de fato, esse ZP, olha só o que vai acontecer. O ZP, o Z ponto ponto, ele vai ser menos D ômega ao quadrado seno de ômega t, né? Isso aqui ficaria mais ômega zero ao quadrado vezes Z, mas quem é Z é D seno de ômega t. D seno de ômega t. Isso tudo é igual ao nosso C seno de ômega t, né? Mas aí o que acontece? A gente tem aqui o seno de ômega t em todos os termos. Então a gente pode, ó, pegar o seno aqui, ó, cortar. E a gente vai encontrar dessa forma o que, né? Que menos d ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado d
é igual a C. Ou seja, D, se a gente botar em evidência aqui, né, ficaria vezes ômega ao quadrado menos ômega ao quadrado igual a C. Então, a gente já sabe que o D, ele seria C dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. E essa seria a amplitude da solução particular, né? Ou seja, a gente encontrou aqui que a solução particular, ZP, ela é simplesmente C sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado seno de ômega t, né? E a gente pode até simplificar, afinal esse C, ele é conhecido, né? O C é ômega zero ao quadrado B, e o B também é conhecido, é 5 centímetros. Então a gente pode até colocar aqui já, ó, que o ZP, ele vai ser ômega zero ao quadrado B sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Tudo isso que multiplica o seno de ômega t, certo? Esse aqui é a nossa solução particular. Agora, o que a gente faz, né, para encontrar a solução geral da equação inhomogênea que a gente se deparou, né? A gente vai fazer a solução da homogênea mais a solução particular que a gente encontrou. Beleza? Então, a gente vem aqui, ó, e coloca o cálculo do Z geral, né? O cálculo do Z geral. O Z geral vai ser, portanto, quem, né? Vai ser o Z homogêneo mais o ZP, que vai ser o quê, né? Vai ser a solução geral do MHS, que seria A cosseno de ômega zero t, mais B seno de ômega zero t, mais a nossa solução particular, que seria ômega zero ao quadrado B sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso vezes seno de ômega t. Matamos a solução geral, então essa solução geral do nosso problema, ela é justamente essa daqui. A cosseno de ômega zero t mais B seno de ômega zero t mais ômega zero ao quadrado B sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado seno de ômega t. E aí repare que a gente tem na solução aqui duas frequências, né? Há uma oscilação de duas frequências. Quais frequências? Ômega zero, que é aqui, ó, tá aqui e aqui, e ômega. Tá vendo? Não é um movimento muito simples, não. Não é um movimento harmônico simples. É um movimento delicado. Tem duas frequências na jogada, tá vendo? E essa solução geral, agora a gente vai achar a solução específica do nosso problema. E a gente pode achar essa solução específica porque foram dadas as condições iniciais. Então vamos achar a solução específica aqui, ó. Ó, item 3. Item 3. Solução específica Z de t, que é o que a gente quer, né? Que o Moisés pediu desde o início da questão. Deixa eu ver aqui quanto tempo de gravação tá rapidinho. Eita, caralho, 34 minutos já. Ah, vamos lá, isso é questão grande, questão grande, questão grande. Questão grande mesmo. Mas vamos lá. Solução específica Z de t. Vamos matar essa solução, hein? Eu acho que a partir desse ponto não é nem interessante tanto enumerar, porque vai ficar muitos números as equações, né? Mas está tudo colocado assim de maneira bem bacana. E aí, o que acontece, né? Para a gente achar a solução específica, a gente vai ter que usar condições iniciais. Quais condições iniciais são essas? A gente sabe que Z de t igual a zero
é zero, ou seja, a posição inicial é a posição de equilíbrio, como ele fala no enunciado, né? Vamos dar uma voltinha aqui no enunciado para conferir isso. Ó, a gente tem aqui que inicialmente a massa está em equilíbrio, ou seja, inicialmente ela está nessa posição aqui, ó, t igual a zero é essa posição. O z é igual a zero, tá vendo? O z é igual a zero justamente. E também, olha só, ele fala que ela está inicialmente em equilíbrio e também a gente pode supor que ela está inicialmente em equilíbrio e em repouso, né? Na verdade, ele nem é tão explícito no enunciado com relação a isso, mas é natural a gente pensar que inicialmente o sistema está em repouso, né? Ele não estava sacudindo nem nada. Deixa eu ver se aqui no enunciado ele fala algo determinante sobre isso. Há uma massa inicialmente em equilíbrio. Inicialmente está em equilíbrio. Ele não falou que inicialmente estava em repouso, mas ele falou que inicialmente a pessoa começa a sacudir. Então, natural que esteja em repouso no início também, né? Vamos supor isso, apesar do enunciado não ser tão claro, né, com relação a isso. Bem, eu pelo menos não interpretei, não consegui extrair do enunciado essa informação, né? Mas a gente pode supor. Caso você tenha visto alguma coisa no enunciado que seria determinante para a gente dizer isso. Mas é natural também, né? Então a gente coloca aqui que a velocidade no instante t igual a zero, ela também é igual a zero. Beleza? E aí, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Quem é z de t igual a zero? A gente vai pegar esse cara aqui, é o z geral, vai aplicar t igual a zero. Vamos? Ó, esse primeiro termo aqui vai ficar como? Ele vai ficar a cosseno de zero, concorda? Aqui vai ficar b seno de zero, concorda? E esse trambolhão aqui, eu vou chamar de uma letra diferente para não ficar repetindo toda hora, né? Não vale tanto a pena. Eu vou fazer... eu vou chamar isso aqui de A, certo? Vou chamar de amplitude A, azão. E acho que não chamei nada de A antes não, né? Até chamei, mas acho que não vai confundir não. E seria esse A daqui, né? Para não ter erro, não vou chamar de A. Vou chamar de A esse termo daqui. Não é aquele A de antes, viu, gente? Só esclarecendo. É só pra gente não ficar escrevendo esse trambolhão, porque isso aqui é um valor constante no fim das contas, né? Ômega zero é constante, é raiz de K, é K sobre M. B é constante, é 5 centímetros. E ômega também é constante, porque é associado ao período de 1 segundo, né? Então, isso tudo é uma constante. Vai ser a nossa constante A, seno de zero. Seno de zero é zero, né? Então, isso aqui vai ser 0, 0, e aqui vai ser 1. 0, 0, e ali vai ser 1. Então, a gente já mata aqui que A vezes 1 mais 0 é A, né? Isso tudo igual a zero nos diz que A é igual a zero, ou seja, só tem o termo B. Então, isso aqui a gente já pode eliminar, ó, da nossa solução específica. Então, na hora da gente derivar, nem precisa derivar esse aqui, ó. Você deriva só esse daqui para a direita, ó. Ó que maravilha. Já vai poupar um trabalho. Então, na hora da gente derivar aqui para achar a velocidade inicial, né? Para calcular a velocidade inicial, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos derivar B seno de ômega zero t. Derivada do B seno vai ficar como? B, a derivada do seno de ômega zero t, o ômega zero sai. Derivada do seno é cosseno, né? Cosseno de ômega zero t aqui. Aqui, mesma coisa. A gente vai ter a constante A, o ômega vai sair e vai ficar cosseno, né? Cosseno de ômega t. Mas aí o que acontece? A gente está avaliando em t igual a zero. Então é cosseno de zero, que é igual a 1. E aqui também, né? Cosseno de zero,
que é igual a 1. Maravilha? Maravilha. Então, a gente pode dizer aqui o seguinte, ó. B ômega 0 mais A ômega. Isso tudo é igual a quê? É igual a 0. A gente já pode matar aqui, então, dizendo que B é quem? B vai ser, ou melhor, né? B ômega 0 vai ser menos A ômega. E, portanto, B vai ser menos A ômega sobre ômega 0. Beleza? Matamos aqui um outro resultado. Show de bola! Agora, o que acontece, né? A gente tem aqui a nossa solução específica. Matamos, né? Matamos a solução específica. Basta escrever agora ela em termos dos valores dados, né? Vamos então escrever a nossa solução específica. A gente já viu que o Azinho é igual a 0. A gente já sabe quem é B em termos de A. E a gente sabe quem é A, né? E a gente sabe a solução particular, né? Que é A seno de ômega t. Então, a nossa solução geral, Z de t, vai ficar como? Vai ficar B cosseno de ômega 0t, né? Ou seja, a gente tem aqui que o Z ele vai ser B, ele é B cosseno de ômega 0t, né? Mais A seno de ômega t. Mas quem é B? B é menos A ômega sobre ômega 0, né? Então, Z de t será menos A ômega sobre ômega 0. Beleza? Cosseno de ômega 0t. Mais... Ou, perdão, não é cosseno, não. É seno. É seno. É seno. É seno. É seno. Seno de ômega 0t. Mais A seno de ômega t. Me confundi com o que seria a derivada, né? A gente está calculando Z e não a derivada de Z. Então, é realmente B seno. E aqui é o nosso B que a gente achou, né? O valor dele. Maravilha. A gente pode até isolar aqui, né? O A. Olha só como ficaria. O Z de t vai ficar A que multiplica ômega sobre ômega 0 seno de ômega 0t, menos, na verdade, né? Menos aqui na frente. Mais seno de ômega t. Olha só. Pode até colocar um parênteses aqui para não ter erro. E aí matamos. Ufa, rapaz, foi suada essa letra A, viu? Pelo menos a letra B já não é tão mais difícil que a letra A, porque deu trabalho aqui, viu? Caramba. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu não gosto de fazer vídeo grande, mas essa questão aqui eu não vi alternativa. Tinha que ser um vídeo assim, ou não estaria 100% explicado nos detalhes, sabe? E eu espero que, apesar da duração do vídeo, talvez você esteja até assistindo aqui agora na velocidade 2 vezes. Eu não acho ruim, não. Você está certíssimo. Mas espero que não tenha prejudicado o entendimento da velocidade 2 vezes, né? Mas é isso aí, gente. Tem questão que é grande mesmo. Essa aí mesmo. Mas é legal de fazer, é muito, muito bonita. E a gente está chegando no resultado aqui, ó, analítico. Um resultado, eita, teórico, assim, bonitão. Para um problema que é muitas vezes um problema real, né? Você pega aqui um oscilador aqui, assim, por exemplo, ó. Pega um oscilador tipo esse aqui, assim, ó. É esse problema aí, quase. É quase esse problema aí, ó. Eu aqui com a mão, ó, estimulando, fazendo uma força. Tá vendo? E aí a gente achou a posição Z de T. Rapaz, a física é linda demais. Olha o poder desta ciência, meus chapas. É lindo demais. Mas enfim, né? Matamos a letra A. Já foi. Ufa. Agora vamos fazer a letra B, hein? Vamos fazer a letra B. Vamos fazer a letra B, que é só alegria. A letra B, a gente tem que calcular qual é a força externa que estava sendo executada, né? Porque é delicado. É delicado saber qual é a força externa ali.
Mas o que a gente pode fazer é o seguinte. Olha só. Olha só que massa a gente fazer o cálculo de f de t. Rapaz, sensacional, viu? A gente vai selecionar como um sistema, olha só que bacana. A gente vai selecionar como sistema, a gente não vai escrever a segunda lei de Newton para a massa m. A gente não vai mais, certo? A gente vai escrever a segunda lei de Newton para o ponto A. Olha só. A mola não tem massa desprezível? Então, o ponto A, esse pontinho aqui de massa, ele tem uma massa desprezível, não tem? Mas quem é que está atuando aqui nesse ponto A? É a força F de T. E o quê? Uma força elástica aqui, ó. Não é não? Então vamos escrever a segunda lei de Newton, ó, nesse pedacinho aqui, nesse elemento de mola. Eita, tá bonito demais, a física é linda. Olha. Vamos lá. Vamos escrever a segunda lei de Newton. A força resultante é o que? A massa vezes a aceleração. Mas que vai ser quem? F de T menos Kx. Concorda? Concorda? Mas olha só, meus camaradas, minhas camaradas. Ó, a massa não é desprezível? Aqui, ó, ó. Morreu. Morreu. Morreu a massa, ó. Então esse termo aqui é zero, ó. Zero. Zero vezes a aceleração. Zero vezes a aceleração é zero. Não? Mas isso aqui ao mesmo tempo é a F de T menos Kx. Beleza? Então a gente já encontra que a força F de T vai ser justamente K vezes X. E quem é X, né? A gente encontrou aqui em cima. Eita, vamos dar uma corrida aqui para ver onde é que estava esse X que a gente achou no início. Foi no iniciozinho que a gente achou, né? O X aqui, ó. Ó aqui. Ó quem é X. É X de equilíbrio mais Z menos XA. Tá vendo? X de equilíbrio mais Z menos XA. Vamos escrever. Vamos escrever X de equilíbrio mais Z menos XA. Então, F de T ele vai ser o quê? Vai ser K vezes X de equilíbrio mais Z menos XA. Beleza? E olha só que bacana. O X de equilíbrio a gente já sabe que é o quê, né? Vamos fazer a distributiva. O F de T, ele é quem? Ele é K vezes X de equilíbrio. Beleza? Mais K vezes Z menos K vezes XA. Certo? Mas quem é K vezes X de equilíbrio? Ora, K vezes X de equilíbrio é a força justamente para sustentar o peso da massa, né? Então aqui vai ficar já mg, tá vendo? Mg mais K vezes Z, tá vendo? K vezes Z menos K vezes XA. Olha só. O F de T, ele é quem? É o peso mais Kz. E o Z tá indicado aqui, né? O Z tá indicado aqui, sem problema. Menos K vezes quem? Vezes B seno de ômega t. Pronto, matamos aqui. Não tem que ficar simplificando coisa demais. A gente já trabalhou muito aqui, já resolveu o item A, que era muito complicado, muito complexo, muitos passos. E matamos, né? Agora, para a gente escrever a resposta final, muito importante, indicar quais são os valores, né? Porque quem é B, né? Ficou indicado lá em cima, mas é sempre bom reindicar na hora de dar a resposta, né? Então, vou até botar o item aqui, ó. Conclusão. A resposta do item A é quem? Z de T é igual a... Aí a gente vai escrever aqui, ó. A
A vezes, vezes menos ômega sobre ômega zero, seno de ômega zero t, mais seno de ômega t, certo? Onde? Aí a gente vai indicar os valores de tudo, né? Onde? O que que acontece, né? Onde A, quem é A, né? A gente indicou aqui em cima que era justamente quem? Ômega zero ao quadrado B sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Então seria, onde A é igual a ômega zero ao quadrado B sobre ômega zero menos ômega ao quadrado. E B é 0,05 metros, tudo indicado, hein? Além disso, a gente indicou também que o ômega, né? O ômega ele é 2π radianos por segundo, né? E além disso, o ômega zero é raiz de K sobre M, né? Então é muito importante a gente fazer esse cálculo também. O ômega zero ao quadrado é raiz de K sobre M, ou na verdade o ômega zero, né? É raiz de K sobre M, que seria quem? Raiz de... Ele fala lá em cima... Eita lasqueira, deixa eu fazer Ele fala aqui em cima que o K é 80 newtons por metro e a massa é meio quilo. Então vamos calcular esse K, né? Vamos calcular esse K. Vamos calcular esse K. Aproximadamente um pouquinho. 80 sobre 0,5. Isso é raiz de 160, que é quem? É justamente 16 vezes 10, raiz de 16 vezes 10, que é a raiz de 16 sai, né? É 4 raiz de 10. Vamos fazer aqui esse cálculo. Cadê minha calculadora? Aqui. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vezes 4. É isso mesmo. Isso mesmo. Pronto. Ômega zero é 12,6 65 aproximadamente, né? Rádios por segundo. Rádios por segundo. Pronto. Tudo indicado, hein? Tudo bem determinado. A, ômega, ômega zero. Tudo muito bem indicado aqui embaixo. Agora, letra B. A força F de T, a gente achou que era quem, né? mg menos kz, né? Ou era mais kz? Era mais kz. Mais kz. Menos kb seno de ômega t, né? Menos kb seno de ômega t. Aqui a gente escreve onde. O que faltou a gente simbolizar? K igual a 80 newtons por metro. Beleza? E a massa é 0,5 quilos. E também o B aqui, ele é também 0,05 metros. E por fim, o que acontece, né? A gravidade, ele dá no... Moisés dá o valor da gravidade? Não dá, não é? Moisés não dá, não.
valor da gravidade. Mas vamos colocar aqui que é 9,8, por exemplo. Na verdade, eu acho que nem precisa, não vejo necessidade, não. Não vejo necessidade. Vamos até comparar aqui esse resultado que obtivemos com o do Moisés, para ver se está tudo ok. Deixa eu ver, Moisés, diga aí qual foi a resposta. Meu chapa. Vamos ver aqui. 4.11. Perfeito. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele calculou a... Tá perfeito. Igualzinho da gente. Só que ele colocou o valor da constante A, que seria essa daqui. A gente não fez esse cálculo, mas a gente pode fazer. Vamos fazer esse cálculo então, hein? Vamos fazer esse cálculo. Ficaria com esses valores que a gente encontrou, né? A gente pode fazer esse cálculo da seguinte forma. Eu vou botar aqui um cálculo de A. Mas no mais deu igualzinho, né? Ele só botou o seno aqui pra frente e ficou certinho, certinho, certinho. Né? Deixa eu dar mais uma checadinha. Ele colocou isso aqui em evidência também, né? Colocou isso aqui em evidência e botou dessa forma. Pode ser também. É equivalente. E aqui ele sinalizou que o B era 0,0. Perfeito. E o ômega igual a 2π rad. Rapaz, uma questão grande, viu, gente? Questão grandíssima. Mas vamos calcular aqui o A, né? Um plus. O A, ele é B, que é 0,05, né? Metros, vezes ômega zero ao quadrado. Quem é ômega zero? É 4 raiz de 10, né? Então isso aqui vai ser, ou melhor, né? Ômega zero é raiz de 160. Ômega zero ao quadrado vai ser, então, 160. E aqui a gente vai ter ômega zero ao quadrado, 160, menos ômega ao quadrado. Mas quem era ômega, né? Ômega é 2π. Então vai ficar 4π ao quadrado aqui. A gente pode fazer esse cálculo e vamos ver aqui agora quanto vai dar. E se vai dar o valor certinho do Moisés. Provavelmente, né? Cadê minha calculadora? Cadê minha calcula Johnson? Aqui. Venha calcular Johnson. Vamos calcular Elson. Eita, questão grande, viu, velho? Acho que é o maior vídeo que eu já fiz na minha vida. Maior vídeo que eu já fiz na minha vida aqui. Mas valeu a pena, porque a física é linda demais. Essa física desse problema é sensacional. Ó. Isso aqui dá 8, né? Dá 8 sobre... Aí deixa eu ver o π aqui, né? Π vezes π... Π vezes π dá 9,8, não sei quanto, vezes 4... 39,47, tal. Aí o que a gente faz, né? A gente multiplica por menos 1. E soma com 160. Soma com 160 dá 120,52, 1. E aí, e poucos, né? Isso daqui, 8 sobre 120. Quem é 8 sobre 120, né? 8 sobre 120 é como Moisés colocou. 0,60... 0,0666. Aproximadamente, né? 0,066. E o Moisés ele bota assim, ó, 0,066, aproximadamente, né?
0,066, o quê? Metros. Metros, né? E olha o que é legal a gente calcular esse A. Por que é legal a gente calcular esse A, né? Porque esse A daqui é uma amplitude geral, né? Do movimento. Tem duas frequências desse movimento. Olha só que interessante. E aí, a amplitude geralzona seria 0,066, que é maior do que a amplitude que tinha antes, que tem a mão a mão do rapaz que está segurando, né, da pessoa que está segurando e excitando. Ou seja, ele está excitando ali numa frequência que está gerando uma amplitude maior ainda ali embaixo no bloco. Tá vendo? O que aconteceria se ômega fosse igual a ômega zero, né? Ia explodir a amplitude. Ia explodir aqui a amplitude, tá vendo? Ou seja, ia entrar em ressonância a frequência da excitação igual à frequência do natural da mola. Aí ia explodir a amplitude, aí ia para o infinito. Massa, né? Então ele botou uma frequência ali justa que não aumentou tanto. Aumentou de 0,05 metros a oscilação da mão dele para a oscilação do bloco de 0,66 metros, né? Que é o quê? Aqui é 5 centímetros, aqui é 6 centímetros, mais ou menos. Então vai estar 1 centímetro a mais de amplitude. É legal a gente fazer esses cálculos para entender fisicamente, né? Como a gente visualizaria esse movimento. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou enorme. Ainda vou tentar picotar ele aqui para dar uns tchenko leco tchenko. Mas é isso aí. A física é linda. E eu vou deixar aqui o vídeo todo dividido em... O vídeo vai... Você provavelmente já viu isso, né? Mas o vídeo está todo dividido em partes. Porque vídeo grande assim, velho, não dá para assistir de uma vez. Não é documentário, não é filme. É um negócio que você tá vendo aí para estudar, para alguma coisa assim, entendeu? Então, é muito legal que esteja organizado para você ir de uma parte para outra mais à vontade. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado aí, querido espectador, querida espectadora. E a gente se vê aí numa próxima, tá? Num próximo vídeo, resolvendo problemas lindos e às vezes muito demorados também. Ai, mas demorou demais. Demorou, mas nasceu, né? Chorou, mas nasceu. Aí é isso aí. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Uhul!